Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Professor Fran. Hoje, há 12 dias da nossa eleição, a eleição mais importante do período democrático de direito no país. Se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe, dê joinha, inscreva-se no canal, deixe comentários, tudo isso faz com que o YouTube recomende nossos conteúdos para outras pessoas, para outros usuários aí do canal. Passando para trazer algumas informações importantes, algumas notícias importantes e também para denunciarmos aqui o quão sem escrúpulos é essa campanha do Jair Messias Bolsonaro, né? Então é um negócio impressionante, desde pastores, desde padres, totalmente sem escrúpulos mesmo. É decepcionante o nível de degradação que o Brasil encontra-se nesse âmbito de política, né? Nesse âmbito da coisa pública. E também é impressionante como os grandes meios de comunicação, né, têm agido como um porta-voz do governo. Eles não têm denunciado todas as coisas alarmantes mesmo que tem sido feito aí durante esses quase 4 anos de governo. Então, se o Bolsonaro chega até o período que estamos com tudo isso de votos, praticamente com quase metade da população, quase metade aí da intenção de votos, não é por outra razão, é porque tem uma proteção nos grandes veículos de comunicação, né, interesses difusos, e eles não têm vinculado tudo que o governo fez de ruim, tudo que esse governo fez, né, que atrapalhou o povo brasileiro, que gerou mortes, né, negacionismo, negacionismo tanto científico quanto da vacina, enfim, foram muitas tragédias mesmo, muitas coisas ruins que esse governo produziu e infelizmente não ficou muito claro para uma grande parcela da população brasileira, né? Há entre o público do Bolsonaro muitas pessoas que realmente têm intenções maléficas mesmo, né? Pessoas com, né, praticamente uma doença mental, né? Mas tem outro público que apenas não a conseguiu assimilar o quão ruim esse governo é para o povo. Então, estamos aqui para denunciar. O nosso canal não é por outros propósitos, né? É um canal, acima de tudo, educativo, né? Vamos levar conteúdos importantes, temas importantes, é, é, desmascarar fake news. Então, é muito importante que conteúdos como esses nossos cheguem a mais pessoas, né? Então, é, absolutamente necessário, né? Algumas pessoas devem conhecer aí o trabalho da Hannah Arendt. Ela fala sobre a banalidade do mal, né? Tem aí escritos livros sobre a banalidade do mal, e é o que estamos vivendo hoje, né? Haja vista, não sei se vocês acompanharam aquela discussão, aquela invasão que bolsonaristas fizeram no dia da Nossa Senhora Aparecida. Isso ali é uma coisa lamentável, né? E tudo isso não é por outra razão senão por conta desse governo do Bolsonaro, das coisas que ele fala, das coisas que ele faz. Lembrando que um governante ele tem responsabilidade sobre o que ele diz, né? Responsabilidade é a capacidade de assumir com inteligência, com senso de dever, aquilo que precisa ser feito, né? Então, coisa que não tem acontecido nesse governo, é totalmente sem escrúpulos mesmo, fala besteiras, asneiras, como qualquer cidadão, não respeita a liturgia do cargo, e tudo isso prejudica muito, né? Então, frases como vamos metralhar a petralhada aqui do Acre, por exemplo, acaba fazendo com que pessoas invadam, por exemplo, como ocorreu, invadiram uma pessoa aniversariante só porque tinha um tema do PT e acabou assassinando aí nesse episódio a pessoa. Então é lamentável. As pessoas precisam entender o nível de degradação que nós estamos
com esse governo e precisam entender os perigos que esse tipo de apoio. Lembrando que o governo Bolsonaro já apoiou torturador, né, já ensinou os nordestinos a comerem capim, e agora me vem com esse padre Kelmon, que é um padre fake, e ontem ele foi vaiado por crianças, né? Muito bem feito, muito bem feito mesmo, tem que ser vaiado esse tipo de pessoa que se presta esse papel. Lembrando que a Igreja Católica procura se abster dessas questões políticas, né? Você não vê representantes do governo diretamente ali concorrendo à eleição, e é como tem que ser, né? Lamentavelmente no Brasil os últimos anos não é bem assim que tem acontecido. Pessoas que não são religiosas se filtraram utilizando pauta religiosa, que nós já conhecemos bem. Ocorreu no nazismo, por exemplo, e, essas pessoas que causam esse pânico moral, né? É uma tragédia sem quase que impossível de mensurar, né? O ex-presidente norte-americano Kennedy tinha um estrategista político que falava bem como funcionava a estratégia para angariar votos do público. Eu não lembro agora o nome do estrategista, mas ele dizia mais ou menos assim, que a razão é uma faculdade extremamente escassa. Somente um pequeno número de pessoas a possuem. A maioria das pessoas é guiada apenas pela emoção e pelo impulso. Aqueles dentre nós que dispõem da razão precisam criar ilusões necessárias e simplificações radicais emocionalmente poderosas para manter os simplórios ingênuos mais ou menos nos trilhos, né? Ou seja, é uma estratégia política. O Bolsonaro utiliza muito isso, questões de pânico moral, que eu já denunciei aqui no nosso canal, em vídeos anteriores. O pânico moral é que eles sabem, o público brasileiro é religioso, por exemplo, então eles inventam mentiras, por exemplo, que o Lula vai fechar igrejas. Isso não tem nenhuma base científica, muito pelo contrário. O Lula sempre deu muito espaço a todo tipo de crença no Brasil, né? Inclusive as concessões públicas, aqueles canais públicos tinham ali o espaço para religiosos, inclusive evangélicos também. Então é lamentável que esse tipo de pauta moral em pleno o século XXI ainda tenha. Isso foi uma pauta nazista. Lembrando que um dos lemas nazista era do nazista, fica meio, né, abstrato. Um do lema de Hitler era Alemanha acima de tudo, o que não é diferente de um dos lemas do bolsonarismo também. Então, para quem ainda não entendeu a gravidade do momento, saiba que quando Lula coloca um vice como um Alckmin, não é porque eles têm convergências políticas, muito pelo contrário, ali eles divergem em muitos aspectos, mas é para que haja um entendimento da gravidade. Então a maioria do pessoal, seja de direita, seja de centro-esquerda, eles estão realmente apoiando o Lula, e eles essas pessoas já vêm apoiando há algum tempo, inclusive, porque eles sabem dos riscos que o Brasil corre numa eventual vitória do governo Bolsonaro, né? Então, depois a gente volta para falar um pouco mais sobre questões políticas, né? Passar rapidamente aqui algumas notícias importantes. A Caixa liberou 1,8 bilhões em empréstimo consignado do auxílio, e isso é o que eu já venho falando algumas vezes aqui reiteradamente. Isso é compra de votos, né? Então isso é quase que um crime, né? Nem poderia nessa época eleitoral de esse tipo de matéria, né? Então o que o governo Bolsonaro tem feito? Esse consignado, parte desse dinheiro já vai direto para o banco, né? Então
a pessoa ali que vai receber o auxílio, eles precisando de dinheiro, né, precisando de grana, vão tomar empréstimos de banco, e aí depois o banco já diretamente na fonte aí pega esse dinheiro. Então, mas o banco não perde, né? É por isso que o Zeman tem apoiado, falado aí, apoiado o Bolsonaro, porque o Zeman, para quem não sabe, ele tem banco, né? Então, esse tipo de matéria aqui, ele também vai ganhar ali o seu dinheirinho através desse tipo de política. Já denunciei ontem que a Petrobras certamente irá aumentar o preço dos combustíveis já no começo de novembro, ou seja, depois do término da eleição. Foi mais uma evidência de compra de votos também, na cara dura, baixar o preço dos combustíveis, que ainda permanece num patamar alto, só que porém estava bem mais alto, e no período eleitoral foi injetado muito dinheiro aí para fazer essa baixa nos preços, né? Outra notícia importante, que o Alexandre de Moraes determina que o Ministério da Defesa entregue documentos sobre auditoria das urnas. Essa auditoria das urnas foi mais uma palhaçada do governo, né? Ele sabe, Bolsonaro sempre foi eleito através de urna eletrônica, ele sabe que não tem nenhum tipo de fraude, então eles pediram aí para fazer essa auditoria, só que agora eles querem utilizar esse tipo de auditoria para questionar a eleição. Tá na cara que é isso, para questionar um eventual resultado onde eles onde o resultado não seja favorável para eles. Então tá muito bem aqui o Alexandre de Moraes em enquadrar isso mesmo, em cobrar para que não seja usada de justificativa, assimilando que houve golpe ou coisas do tipo, né? Lamentável. Como diria Aristófanes, a juventude envelhece, imaturidade é superada, a ignorância pode ser educada e a embriaguez passa, mas a estupidez, essa é eterna. Então, o Bolsonaro o puro reflexo da estupidez contemporânea, e nós vamos combater. Então, muito obrigado a todos. Mais tarde voltamos com mais um vídeo. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e além de joinha também, assine lá, acione o sininho para poder receber os próximos vídeos. Até mais.